Sem dúvida. Eu acho que a tecnologia da Incogni ela se aplica especialmente às corretoras. A gente coloca uma camada extra de proteção às corretoras para proteger os ativos dos clientes. Então, Estevão, você falou bem sobre grandes vazamentos e invasão. Eu acho que é importante dizer que fraude e golpe é um tema que ele é sempre atual. Então, independente de tecnologia, tem fraude. Então, fraude como pirâmide, invasão de conta, ele não é uma novidade do blockchain. Então, as tecnologias vão se aperfeiçoando e os golpistas também vão evoluindo junto. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. E hoje a gente chamou aqui para conversar com a gente uma pessoa um pouco diferente. Ela não é uma pessoa que vive o universo cripto todos os dias, mas é um tipo de pessoa que a gente quer ver vivendo cada vez mais no universo de cripto. Então, qual que é o nosso tema hoje? Nós vamos falar de segurança e prevenção à fraude no universo de cripto. E tenho certeza que se você está aqui no canal, você conhece do assunto e você sabe que isso, principalmente nos últimos meses, aí no último semestre, foi o assunto principal aí, né? O tanto de vazamento que a gente viu, o tanto de invasão que a gente viu, golpes para todo lado. Então a gente trouxe alguém para conversar aqui com a gente que vai trazer um pouco do conhecimento do que é feito no mercado de segurança tradicional de internet e qual que é a visão dele de como que a gente pode trazer mais segurança para o mundo de cripto, mas com um ponto importante. Lembrando que o usuário de cripto ele quer ter o direito, não necessariamente ser, mas ele quer ter o direito de ser anônimo, então ele quer usar os benefícios de blockchain, mas ele quer ter mais segurança. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então, o nosso convidado hoje aqui é o Eduardo Pires, que é Country Manager da Incognia. Eduardo, conta um pouco pra gente quem é você e quem que é a Incognia. Estevão, prazer estar falando contigo. Obrigado pelo convite. Tema tão atual, tão relevante quanto segurança, cibersegurança. Sou Country Manager da Incognia no Brasil. É uma empresa de tecnologia que usa comportamento de localização e informações de dispositivo para prevenção à fraude, seja na abertura de conta, no acesso à conta ou transações sensíveis, como Pix, como uma transferência entre carteiras de uma corretora de criptomoeda. E hoje a gente já está integrado em mais de 200 milhões de dispositivos no Brasil e no mundo. Uma empresa que tem mais ou menos 2 anos desde que a gente pivotou nosso negócio para a cibersegurança. Pô, muito legal, Eduardo. Eu sou o Kenneth Correia, eu sou aqui um entusiasta desse universo cripto e blockchain e um professor na área de gestão. Então, vou tentar trazer algumas perguntas aí para entender como que isso entra na parte gerencial dos negócios aí. E eu sou o host aqui do Contos do Cripto, sou diretor de estratégia e marketing da Niftify, uma empresa de fracionamento de NFT, e vou estar aqui puxando o episódio com vocês. Eduardo, vamos direto para cima. Então eu quero que você conte um pouco pra gente de como é que você tá vendo toda essa coisa aí desses vazamentos, dessas invasões. Eu achei muito legal que você falou que a Incognia, ela trabalha com isso, com informações de geolocalização, informação do dispositivo. Então, aparentemente, a tecnologia que você trabalha hoje poderia ser aplicada no mundo de blockchain sem obrigar que o usuário fornecesse informações que ele não quer fornecer. Conta um pouco para a gente, então, desse universo de segurança e como que a gente poderia, talvez, melhorar a nossa segurança no universo de blockchain. Sem dúvida. Acho que a tecnologia da Incogni ela se aplica especialmente às corretoras. A gente coloca uma camada extra de proteção às corretoras para proteger os ativos dos clientes. Então, Estevão, você falou bem sobre grandes vazamentos e invasão. Eu acho que é importante dizer que fraude e golpe é um tema que ele é sempre atual. Então, independente de tecnologia, tem fraude. Então, fraude como pirâmide, invasão de conta, ele não é uma novidade do blockchain. Então, as tecnologias vão se aperfeiçoando e os golpistas também vão evoluindo junto com a tecnologia. A tecnologia, ela, no final do dia, ela só facilita a vida vai deixando mais fácil para que os fraudadores façam suas ações. Então, pense que o Pix ele tem uma liquidação instantânea, por exemplo, assim como uma criptomoeda. Então, é mais fácil de você evadir um dinheiro sem passar pelas autoridades.
Então, você pensa, voltar um pouquinho no tempo, a TED levava algumas horas. Então, as instituições tinham mais tempo para impedir as ações dos criminosos. Então, acho que o primeiro ponto é falar que os golpes não têm a ver especificamente com a blockchain, tem a ver com a digitalização das coisas. Então, onde tiver ativo, onde tiver grana, vai ter golpe, vai ter pirâmide, vai ter invasão de conta. E sobre Só um pouquinho, Eduardo, tem uma coisa, você falou isso aí, eu lembrei, teve uma vez quando a Microsoft lançou alguma nova versão do Windows, eu não sei se foi o XP ou se foi o Windows 7, que o Bill Gates subiu no palco e falou assim, essa versão do Windows, ninguém, não tem como piratear. Aí um jornalista virou o computador para ele e falou, essa já estava instalada a versão pirata no computador dele. Exatamente. Não, é um ponto bem importante, Estevão. Não existe sistema de tecnologia 100% seguro. O que a gente fala em prevenção à fraude é subir a barra, subir a dificuldade para os fraudadores, para os golpistas, a um nível de dificuldade que seja mais vantajoso para ele fraudar uma outra instituição, porque sempre vai ter uma instituição mais segura, uma instituição menos segura. Então não é sobre deixar impossível, é sobre deixar custoso o suficiente para o cara procurar um outro lugar para fazer. Me lembrei muito da metáfora do carro com alarme, né? Vou deixar meu carro com alarme para compensar mais para o bandido assaltar o carro da frente. Exatamente, é exatamente isso. E um jargão que a gente tem aqui em prevenção à fraude é que o fraudador e o golpista, ele calcula ROI, ele vai por onde é mais fácil e por onde ele vai gastar menos fazer. Se ele vai gastar meses para cometer uma fraude, essa fraude tem que compensar, tem que ser muito lucrativa. Ele vai preferir um local que é mais fácil e mais rápido. E sobre esse ambiente de fraude que você falou, Estevão, e criptomoeda, eu acho importante destacar que existem tipos e modalidades distintas. Então, tem modalidades que vão atacar as corretoras, então tem os ataques hackers, né? Algumas sofreram nos últimos meses, são ataques mais sofisticados e difíceis de fazer. Então, você invadir um sistema de uma corretora é um negócio que você precisa dedicar bastante tempo para preparar o ataque. Não é qualquer um que vai conseguir entrar no sistema de uma corretora. Então, são gangues. Só que o prêmio é grande, né? O prêmio é muito grande, aquela coisa que eu falei. Tem que valer a pena para o fraudador. Então, sempre vai ter gente tentando atacar as corretoras. E do outro lado, tem os ataques de engenharia social no usuário. Então, os fraudadores de fundo de quintal, vamos chamar assim, que não são os programadores e os super hackers que tem por aí, eles vão tentar atacar o elo mais fraco da corrente, que não é a corretora, não é a carteira em si. Ele vai atacar o usuário. Então, o usuário, por mais que o sistema tenha login com senha, segundo fator de autenticação, etc., veja que todas essas informações, se um fraudador ligar e se passar para uma corretora para você, por exemplo, são informações que o usuário pode passar. Ou digitar a senha num site falso, ou clicar num link com phishing. Então, tem uma série de modalidades distintas, então é sempre importante deixar claro se a gente está falando do usuário, se a gente está falando da empresa, porque cada um dessas modalidades tem formas de defender diferentes. Interessante. E aí, foi legal enquanto você estava falando isso, eu fiquei pensando, porque, ok, quando a gente fala de uma corretora, no mundo de investimento tradicional, a gente trabalha, a palavra é estranha, né? SEX em inglês, né? CEX, seria Centralized Exchange, né? Então, seriam corretoras centralizadas. Então, no mundo tradicional, a gente tem uma corretora que é uma empresa, e eu vou lá, e se eu tiver um problema, eu tenho a quem criticar, que é a empresa. Mas no mundo cripto, além das SEX, a gente tem as DEX, né? Decentralized Exchange, então corretoras descentralizadas. Quando a gente tem uma corretora descentralizada, você não tem uma empresa intermediária no meio, né? Você tem um usuário interagindo com o smart contract e a gente ainda tem o próximo nível, que é a transação peer-to-peer, é o usuário com o usuário. Então, você consegue também entrar um pouco nessas divisões e como que a gente poderia deixar essas transações mais seguras? Sem dúvida, Estevão. Eu acho que cada uma dessas modalidades tem vantagens e desvantagens. Então, se você olhar para as corretoras centralizadas, elas fazem boa parte da gerenciamento da carteira, ela tem a custódia das criptomoedas. Isso tem vantagens, mas tem desvantagens. Se a corretora for atacada e conseguirem tomar a custódia das criptomoedas, você não tem o que fazer.
Então, você está correndo o risco, tem aquela máxima na criptomoeda, né? Not your keys, not your coins. Então, se você está gerenciando a custódia da sua criptomoeda para uma empresa terceira, se essa empresa tiver algum problema de segurança ou quebrar, como recentemente teve empresa, muita gente sai lesada, né? E quando a gente vai para o outro lado, a gente tem as transações descentralizadas e peer-to-peer, você tem menos intermediário. Mas o grande risco que você tem é o erro humano. Se você digitar um caractere errado numa transferência peer-to-peer, a criptomoeda está perdida e não tem como voltar atrás. Então, é sempre importante balancear a custódia dos seus ativos. Então, o que eu penso como especialista em segurança é sempre importante você ter como usuário uma carteira fria, como a Ledger, para que você garanta que ninguém vai conseguir tomar o seu segredo, mas também você pode ter um percentual dos seus ativos que você transaciona nas corretoras. Então, eu sempre gosto de equilibrar. Não aquela máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, do ponto de vista de segurança, acho que as corretoras, quanto mais centralizadas, têm que ter controles à prova de engenharia social. Então, aquilo que eu falei sobre passar a senha, passar o 2FA, mesmo que o usuário passe, mesmo que o fraudador consiga a posse daquelas credenciais, a empresa e a corretora, no meu entender, ela tem que ser responsável por bloquear a ação dos criminosos. Então, isso se faz com prevenção de fraude em camada. Então, você, desde o onboarding, você tem coleta de dados, tem dados comportamentais, e aí, Estevão, a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas isso independe de quem eu sou, de qual é o meu CPF na pessoa física. Comportamento é uma coisa que é muito individual e não é facilmente fraudável, como é uma senha. E para o usuário, e também só um pouquinho, estica um pouco mais isso. Como é que é essa questão de entender você falou de geolocalização, comportamento. Estica um pouco nesse, porque eu quero entender mais profundo isso. Perfeito. A gente, aqui na Incógnita, Estevão, a gente acredita que cada pessoa tem um padrão de comportamento de localização único. Então, Estevão é a única pessoa que vai na casa dele, na padaria, na esquina que você almoça, que trabalha na empresa que você trabalha. Então, a gente acredita que a localização é uma forma de autenticar, o comportamento de localização é uma forma de autenticar que você é você. Então, pensa, por exemplo, o cenário de uma corretora brasileira. Você trocou de celular. E aí aparece para a corretora que tem um outro dispositivo tentando logar naquela conta. Como é que a corretora sabe que, de fato, é aquela pessoa tentando logar na conta porque trocou de celular, ou é uma pessoa mal intencionada que conseguiu acesso às suas credenciais? Então, pensa que se tu tiver na tua casa, que é o local onde você vai todos os dias, onde você dorme, aquela localização é uma forma de dizer que, de fato, é um acesso legítimo. Agora, imagina que eu estou aqui em São Paulo e, de repente, tem uma tentativa de acesso à conta num dispositivo lá em Manaus. Opa, tem alguma coisa muito estranha aqui. Ou houve uma viagem com troca de dispositivo, que é um cenário muito raro, ou alguém lá de Manaus conseguiu acesso a minhas credenciais. Então, e vocês assim conseguiriam pegar, inclusive, dentro da mesma cidade? Por exemplo, o Estevão vai na casa dele, na padaria e no trabalho. Se um outro aplicativo no Morumbi, que é um bairro que eu não costumo ir, vocês também conseguem pegar isso? Sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a precisão da tecnologia, né? E tem diversas tecnologias. Tem empresas que usam GPS, endereço IP, só que a gente acredita que são tecnologias que são frágeis, são pouco precisas. Então, se você usa só uma tecnologia de GPS, você vai pegar um bairro inteiro, e depender da densidade populacional daquele lugar, um conjunto enorme de pessoas. Aqui a gente usa o cruzamento de GPS com outros sinais de geolocalização, como a rede Wi-Fi, por exemplo. Então, a gente tem aqui a capacidade de entender locais muito específicos. Então, a gente consegue saber o que é um apartamento e o que é outro, para garantir que, de fato, você está num local que é confiável à sua rotina. A gente estava falando sobre as corretoras centralizadas. Nessas é possível aplicar tecnologias de controle muito mais rígidas e à prova de engenharia social. A partir do momento que a gente migra para transações peer-to-peer, o usuário basicamente está assumindo a total e integral responsabilidade por aquela transação. Então,
são controles que são mais difíceis de fazer. Então, está na mão do usuário se proteger numa transação peer-to-peer, por exemplo. Então, o usuário tem que saber muito bem o que está fazendo e tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, a parte do caractere, ele tem que saber para quem ele está mandando, ele tem que confiar na pessoa que está do outro lado e ele tem que ter certeza absoluta do que é que ele está fazendo. Porque se ele não tiver, se ele for enganado, por exemplo, alguém se passar por um familiar, por um amigo, você vê aqui as invasões de WhatsApp, né? Toda semana, se você entrar no Instagram, tem alguém ali, né, reclamando no stories. Ah, estão se passando por mim no WhatsApp. Então, quando a gente passa para uma transação mais descentralizada, o usuário fica com a responsabilidade de autenticar. E aí não tem nenhuma fórmula de ser mais seguro. Beleza. Acho que a fórmula de ser mais seguro é o conhecimento do usuário e ter muito cuidado com o que tá fazendo. É ser menos mané. Exatamente. Acho que ser menos mané, você tocou num ponto importante sobre a informação, né, Estevão? Eu acho que a informação e você orientar os usuários é super importante. Você tem que dizer, cuidado ao compartilhar o 2FA, cuidado, né? Na verdade, não é cuidado, não compartilhe esse número com ninguém. As corretoras têm que dar uma informação explícita de que aquela informação não pode ser compartilhada com terceiros. Falando sobre phishing, cara, eu recebo e-mails semanais. A pessoa usa um e-mail do Gmail, eu não sei se é porque está vinculado a MetaMask ou não, mas é um form do Google, você ganhou 0,02 bitcoins, preencha aqui vários dados, um deles, e eu clico sempre para ver, né, porque eu gosto de entender por trás, um deles é para você colocar a seed phrase, né? Então é isso, tá tentando o tempo todo criar situações para que você compartilhe a chave do cofre, né? É muito comum, Kenneth. Tem duas coisas que os fraudadores se utilizam muito, e é onde a gente tem que cuidado. É o medo. Então, alguém entra em contato com você dizendo sua conta foi invadida, precisamos da sua senha para restabelecer o controle da conta. Então, esse é um mecanismo. Então, você coloca muito medo no usuário final, que ali, apavorado com medo de perder o Bitcoin ou a criptomoeda, acaba cedendo à pressão. E aí tem o outro lado, né? Um lado é o medo, o outro lado é a ganância. Então, sempre desconfie de promessas fáceis. Dinheiro não dá em árvore. Somente então, agora, né? Exatamente. Então, qualquer empresa que aparecer, Bitcoin garante 10% de rentabilidade ao mês. Desconfie, porque não existe nenhum ativo no mundo que garante rentabilidades tão altas sem risco. Isso simplesmente não existe. Então, tomar cuidado com a situação de medo e tomar cuidado com o dinheiro fácil que lhe prometem. Geralmente é cilada. Boa. E aí, estendendo aqui, Eduardo, você falou um pouquinho sobre essa coisa de pegar o usuário no phishing e tal. E eu vi que você fala, né, no site, apresentando tecnologia, sobre o spoof proof. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o spoofing, né, já que é a prova de spoof, o que é o spoof, necessariamente, e de onde que veio o insight, assim, de vocês, de olhar para isso e colocar isso como parte aí do componente do cinto de segurança aí? Perfeito. Acho que desde o início da criação da empresa, Kenneth, a gente pensa no mundo sem senhas, o mundo da internet das coisas. Então, sempre foi uma visão futurista e olhando para um cenário do futuro. Então, a gente primeiro entendeu que localização é um autenticador, como eu já falei para vocês. O comportamento de localização vai servir em algum momento para substituir senha e substituir mecanismos de autenticação. Mas, ora, para fazer isso, eu preciso, ser muito preciso, como eu já falei na detecção de ambiente, e eu preciso confiar naquela informação que está chegando. Então, um dos problemas relacionados a diversas tecnologias é que é fácil de burlar. Endereço IP, você dá um Google aí, é muito fácil de você mudar seu endereço IP, de acessar uma VPN, etc. Localização, por si só, você também consegue. Se você digitar na Google Play fake GPS, é muito fácil de enganar o sistema operacional e colocar uma localização que não é a localização real. Isso é usado, e eu não estou falando só do Bitcoin, não. Imagina um app de delivery, um entregador que alonga a rota usando um fake GPS da vida. Então, a gente precisa confiar na informação que a gente está coletando. Então, spoof nada mais é do que você enganar, você se desfazer
de um dado. Então, existe spoof de localização, spoof de dispositivo, spoof de IP, qualquer informação do sistema operacional tem gente tentando burlar. Então, o que a gente fez foi, além da coleta do dado, a gente tem uma robusta camada de detecção de ferramental. Então, você detectar que aquela localização está sendo gerada por um fake GPS é importante, você detectar que um aplicativo está sendo baixado por uma loja não oficial é importante. Então, imagina um aplicativo de corretora que não foi baixado nem pela Google Play, nem pela App Store. Qual é a confiança que você tem de usar um aplicativo desse? Então, você tem que detectar que aquele aplicativo já não é confiável por si só. Ele já tem um ferramental por trás que permite com que você desconfie. Então, entender spoof de localização através de ferramental, entender spoof de dispositivo através de factory reset, através de outros resets do sistema operacional, é super importante para você garantir a confiabilidade daquela informação. Então, se você não pode confiar naquilo que está chegando para você, então aquela informação ela é quase inútil. Então vocês estão, na área de não é só o GPS, não é só o comportamento, vocês estão fazendo cruzamento de uma série de dados diferentes e fazendo match entre esses dados em tempo real. Legal. Exatamente. Pensa numa cebola, Estevão. São várias camadas. Então, primeiro tem o dado, depois tem a confiabilidade do dado, tem momentos distintos da jornada do usuário. Então, a gente não pode se confiar em informações que são estáticas, como nome, CPF, senha. Tudo isso é muito fácil de conseguir nos vazamentos de hoje. Ô Eduardo, e aí falando um pouquinho sobre tudo isso de dados que você tem que guardar, eu imagino que obviamente tem várias coisas que você mantém em segredo e não revela e não fala sobre, mas na infraestrutura de maneira geral de vocês olham para alguma coisa em blockchain, descentralizada, com um parque distribuído? Isso faz sentido assim no back-end de vocês? Faz total sentido, Kenneth. A gente está sempre avaliando as tecnologias, as melhores tecnologias para a nossa stack. Hoje a gente não está usando blockchain diretamente na Incógnita, mas a gente é uma camada que ajuda o blockchain, especialmente nas corretoras, beleza? Então, além disso, não preciso nem falar que como empresa de segurança tem uma série de protocolos e de compliance, controle de acesso, que eu que trabalho diretamente com os clientes, às vezes para subir um arquivo eu vou lá reclamar com o time de engenharia. Pô, galera, estou querendo mandar um CSV aqui, uma planilha para o cliente e tem todos esses controles? Sim, porque se não tiver, a galera dá um jeito de burlar. E aí, eu queria saber assim, mantendo nesse tema, né? Você já tem algum tipo de integração? Você já tem experiência? Já integraram com alguma coisa de blockchain? Sim, a gente já integrou com várias corretoras de criptomoedas, mas com a tecnologia da blockchain em si, não. A gente ajuda empresas que trabalham com a blockchain. Sim, com a tecnologia de vocês, mas em corretoras. Exatamente. Não, sim. Me fala se você não puder, mas você pode citar nomes de corretoras? Ou isso também quebra a segurança por o cara saber que eles usam vocês? Eu não posso falar nenhum nome de corretora por força de contrato, tá, Estevão? Tem vários outros clientes que Tranquilo. podem procurar no site. Hoje eu não tenho nenhum nome de corretora que eu possa divulgar aqui abertamente, mas tem várias instituições financeiras hoje no Brasil que já tem cases públicos com a gente. Que legal, Eduardo. E aí, uma outra coisa que eu gostei bastante, cara, é que vocês estão muito antenados com vários dos princípios, dos protocolos, do stack tecnológico. E eu vi que vocês falam sobre um tema que é muito comum também no nosso mundo de blockchain de maneira geral, que é falar do privacy by design ou privacy first no desenvolvimento. Queria que você falasse um pouco mais. A gente entra às vezes no Technicase aqui para dar uma escovada de beat, mas eu acho que é legal conhecer um pouco dessa inspiração aí, né? O que seria o privacy by design? Bem legal, Kenneth. Eu falei lá atrás sobre a pressão da tecnologia, o quão preciso a gente consegue ser na localização. Que por um lado é muito bom, mas imagina que essa tecnologia de localização fosse usada para vincular com nome, vincular com número de telefone, seria uma invasão de privacidade tremenda. Então, desde o início, a gente pensou que a gente vai usar o comportamento sem a gente não sabe e não quer saber quem é o usuário por trás daquela conta. Então, hoje, nem que eu queira saber quem é o usuário por trás daquela conta, eu sei, porque eu não coleto nenhum dado
civil, nenhum dado de identificação direta daquele usuário, tá? Não tem no banco de dados, não tem CPF, não tem e-mail, não tem número de telefone, nenhuma identificação civil de identificação a gente usa nos bancos de dados da Incógnita. Ô Eduardo, você acabou de ganhar o coração de todos os usuários de blockchain que estão aqui no canal quando você falou essa frase. A gente não sabe e não quer saber quem é você. Mas é isso. É importante para a privacidade. A gente não sabe e não quer saber. É como está arquitetada a solução hoje. A gente usa dados do dispositivo para identificar o hardware. A gente usa dados de localização para autenticar os usuários, mas a gente não sabe quem é o usuário. A gente não sabe. Não tem nenhum nome, não tem nenhum CPF na nossa base de dados. E, de novo, existem muitos vazamentos de dados. Não é só invasão de conta. Então, a galera usa essas informações vazadas para entrar em contato pelo WhatsApp. Para fazer engenharia social, né? Pô, acontece direto. Um número do além do WhatsApp com o nome Eduardo Pires mandando mensagem para o meu pai e para minha mãe. Por quê? É por acaso com a minha foto? Não é por acaso. Os fraudadores têm acesso àquilo, eles conseguem uma base vazada que tem nome da mãe, nome do pai, depois outra base vazada que tem nome da minha mãe com o telefone da minha mãe, e aí você junta tudo num super golpe de engenharia social. Além de tudo, acho que informações estáticas são ruins para a segurança. Uma coisa que você está falando isso daí, né? Uma coisa que eu reparei, a gente não precisa entrar nisso, mas só deixar aqui uma dor, é que mais de uma vez, quando eu acabei de fazer uma conta numa empresa telefônica, imediatamente alguém recebeu uma ligação se fingindo, meu pai ou minha mãe se fingindo ser eu, né? Então, parece que alguém tá vazando imediato, assim, da empresa telefônica, né? Quer dizer, o que você falou, às vezes é o humano, não é nenhuma culpa da empresa, mas assim, bateu lá, já vazou direto, né? E quanto maior a empresa, mais difícil fica de controlar, certo, Estevão? Então, uma das fraudes, não especificamente incógnita, não é nossa expertise, mas o principal tipo de fraude que as empresas têm medo é a fraude interna. É o funcionário de dentro da empresa que está facilitando informação, mandando print de dashboard interno. Então, fraude interna acontece com frequência. Então, sempre tem. Quanto mais acesso você der aos humanos, vai ter. Claro, é uma minoria, isso é super importante dizer. Não é todo mundo, é uma minoria. Então, é uma pessoa numa organização de 10 mil pessoas que pode fazer um estrago grande. Boa. E aí também, Eduardo, aproveitando um pouco para fazer o gancho, né? O Privacy by Design, quando a gente está desenvolvendo sistemas aí principalmente DeFi, né, nas finanças descentralizadas, um dos conceitos também é o Trustless. E o Trustless, a gente diz que ele é Freedom by Design, né? Que é você garantir a transparência nas transações olhando para... E não dependendo de quem é a pessoa do outro lado. A rede valida e confia a pessoa. Você consegue ver algum cruzamento nessa ideia assim do trustless com o que você chama, por exemplo, do passwordless, que eu gostei também aí, né? Sem password, no password. Sem dúvida, eu consigo ver o link, Kenneth. E eu convido quem está ouvindo a gente a pensar na última vez que trocou o celular, comprou um celular novo e tentou acessar a conta do banco. Quanto tempo você perde, e manda SMS, manda e-mail, parece que não está tentando evitar uma fraude, está tentando evitar que você acesse sua própria conta. Então, eu acredito que hoje a fricção que se impõe aos usuários é quase uma prisão, né? Talvez um pouco exagerado aqui, mas eu imagino um mundo sem senhas, que você não precise ficar o tempo todo digitando uma senha, o tempo todo botando uma selfie. Eu imagino um mundo de internet das coisas que daqui a alguns anos a gente vai ter autenticação sem senha, usando só o comportamento. Então, seu comportamento vai ser sua senha. E, de novo, comportamento nada tem a ver com identidade da pessoa física, tá? Ela é uma forma de autenticar e você não precisa dizer que é Kenneth nem Estevão dizer que é Estevão. É quase uma impressão digital minha, né? A impressão digital, nesse caso, a impressão da minha vida digital, né? Exatamente. É uma impressão digital
com a localização. A localização é uma impressão digital que não te identifica diretamente. Acho que essa é a beleza da coisa. E Eduardo, então, para a gente partir para a nossa última pergunta aqui, eu sempre gosto de fechar o programa dando uma apertada no convidado, de falar um pouco o que você está vendo para frente, né? Então, a gente hoje está... Eu gosto muito de dizer que quando a gente compara o número de usuários de blockchain com usuários de internet, seria hoje, blockchain está igual à internet de 98, 99. Se a gente olhar para aquela época, como que a internet mudou, né? Como é que você está vendo a segurança no universo de blockchain evoluir daqui para frente? Você consegue imaginar alguns cenários? Eu consigo. Eu vejo primeiro com preocupação, tá, Estevão? Eu vejo que os grandes vazamentos de dados e invasões recentes a empresas mostram que o ferramental que essas empresas estão usando não estão sendo suficiente para conter os ataques. Então, assim, eu acho que as empresas vão precisar passar com muita seriedade por um processo de reinvenção e pensar os sistemas de segurança, não só o blockchain e a segurança de criptomoedas, mas como um todo. Os bancos digitais, corretoras de criptomoedas precisam parar de depender de informações estáticas, parar de depender de senha e usar tecnologias cada vez mais inovadoras. Porque uma das coisas que a gente vê aqui, Estevão, a gente paga os funcionários com a CLT. Os fraudadores não têm isso. Os fraudadores não estão amparados na lei, nas legislações. Os fraudadores estão fazendo um crime, estão cometendo um crime. E pensa em invasão de conta numa carteira de criptomoeda. Quantos mil ou quantos milhões de reais um fraudador só consegue tirar? Então são pessoas que têm muita grana, que se preparam, que têm grana para contratar bons programadores mundo afora. Então não são pessoas que estão brincando com o serviço. Então, para combater um crime que é organizado, bem remunerado, é um crime que tem recurso grande por trás, você tem que ter as melhores tecnologias. Que aparentemente é um crime que está compensando, né? Com certeza. Com certeza está compensando. E assim, fraude digital está crescendo muito e vai continuar crescendo, acredito que por um bom tempo até as empresas entenderem a gravidade e a profundidade da situação. Então, assim, acho que a digitalização vai continuar, blockchain vai se popularizar, e as empresas precisam correr atrás para proteger os ativos dos clientes. É isso que eu vejo. Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui com a gente. A gente chamou você porque é um assunto que a gente tem visto que é uma preocupação muito grande, principalmente do público mais novo que está vindo para blockchain agora, que é uma boa parte de quem assiste a gente é novo no universo de blockchain. Então, se você está aqui assistindo e tem alguém que você conhece que precisa aprender sobre segurança, manda o link do episódio. Se você achou que o episódio foi útil, curte o episódio, aquela coisa de sempre toda. Mas mais do que tudo, eu quero agradecer, além do Eduardo, você que está aqui até o final com a gente, curtindo o episódio. Quiser mandar pergunta pra gente, quiser chamar a gente para conversar fora nas redes, por favor, chama a gente lá e até o próximo episódio do Contos do Cripto.